Vamos ler um trechinho, então, para os nossos telespectadores? Vamos. Então tá, pode ler para a câmera aqui. Colocar os óculos. Primevo. Cerrava-se grave, num cansaço e numa renúncia à curiosidade. Passeava com o pensamento. Objetos vindo do opaco distante ganhavam agora forma, cor e brilho. Ela repetia no íntimo o nome de cada coisa. Abajur, palavra masculina, peça colocada em volta da lâmpada para proteger os olhos da luz, quebra-luz, no plural abajures. Abajur de luz amarela e suave ao lado da cama. Cabide, palavra masculina, suporte de madeira ou metal ou plástico, de pé e de pendurar, no qual se colocam roupas, chapéus. Cabide, carregado de roupas coloridas penduradas ao acaso. Mural, palavra masculina, relativa a muro ou parede, como meio de informações visuais. Mural, na parede azul da escrivaninha, coberto de fotos e bilhetes. Na visão caleidoscópia do quarto, tudo se equilibra e muda conforme a posição do olhar. Fixa é a visão da calcinha solitária de algodão, jogada no carpete, um ponto branco no chão. A respiração é tranquila. Há pouco tudo era susto. Teve algum receio quando se iniciaram as carícias que lhe causaram espanto pela estranheza. Um pouco de dor no deslizamento corpo adentro. Depois foi tudo para o esquecimento. Do gosto de morder uma estrela ao perder-se de si. Minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo, mata-piolho. O rosado no lençol de linho, a primavera no cheiro do jasmim em flor. Muito bem, então se percebe um texto lírico, texto com uma profundidade lírica, sem dúvida, mas muito consciente ao mesmo tempo. Né? Não é um lirismo perdido e abstrato. Sensível, sensorial, digamos assim, né? Pela descrição, pela descoberta da palavra. Isso. Não é? A descoberta da palavra, da objeto das coisas em si, quer dizer, o sentido da existência dessas coisas, né? Elas existem, estão ali, né? Recupera até um pouco aquelas coisas, aquele pensamento, né, do existencialismo, né? Eu acho muito interessante, te cumprimentos. Esse foi um trecho, então, do conto. Quantos contos tem? 16 contos. 16 contos. O livro tem uma apresentação, digamos assim, né, uma orelha de Léa Masina, que diz: contos surpreendentes marcam a estreia de Vera Cardone na ficção. Conto após conto, a autora nos envolve pelo modo como articula no texto uma compreensão futura do ser humano, principalmente da sutileza de sentimentos que nunca são o que aparenta de imediato. Ele diz que é bem possível, que é uma coisa que eu quero falar contigo, que é bem possível que o exercício profissional de Vera Cardone, como psicóloga clínica, lhe tenha proporcionado a reflexão necessária para adentrar-se na constituição psíquica de suas personagens. Desconfio, no entanto, que a natureza enigmática das pessoas reais, sua intensa capacidade de surpreender, seja a fonte que permite Vera construir personagens tão intensas no pequeno espaço do conto curto. Os contos de Vera Cardone falam de limites ou de suas ausências, quando os sentimentos humanos se sobrepõem à razão e à lógica e passam a comandar a própria narrativa. Bom, a questão que nós já esboçamos aqui, não é? Esse trabalho, o trabalho clínico é psicologia clínica, né? Te dá, claro que é preciso naturalmente uma preparação técnica, e claro, evidente, né? Lógico, que implica em teorias, em métodos, não é? E tu me disseste assim que a coisa dá para dividir bem. A Léa diz que sim, não é? Mas não existe nenhum momento assim que haja aquela tentação assim, bom, isso acontece porque acontece tal processo psicológico na personagem, digamos assim,
fazer uma avaliação, digamos, da personagem sob o ponto de vista psicológico? Eu penso que temos que neutralizar esse tipo de abordagem que muito foi feito pela psicanálise, né? O próprio Freud, inclusive, Sim. em passar a grade psicanalítica de seus conceitos e compreensões para compreender tanto os autores quanto as obras e usar né, no aspecto interpretativo isso segundo isso. Claro. Esses tempos eu fiquei muito chocada quando me disseram que numa universidade ainda se estudava uma determinada escritora maravilhosa com um diagnóstico. Isso me chocou bastante. Como que a gente ainda... do texto. Diagnóstico da personalidade que está escrevendo o texto. Isso é um equívoco. Mas sério, ainda é sério. E, de alguma forma, houve um vício histórico em fazer isso. Assim, né? Como são trabalhos que se expõem, né? Tem a coisa da exposição do escritor, da escrita, do autor. Algumas pessoas tendem a fazer conexões para tentar entender determinadas coisas. Não é? E aí eu acho... Não sei se eu entendi bem a tua abordagem. De fato, assim. nem eu sei se eu entendi bem a minha pergunta. Mas eu quero dizer assim... A interferência de uma área, não. Aquela tentação... Sim, no fundo é isso. Mas aquela tentação, digamos, que é uma coisa absolutamente natural, quem trabalha com isso ficcionalmente, não é? De procurar entender um pouco esses mecanismos mentais, digamos, da personagem, digamos que isso, será que isso acontece de uma maneira irreprimível ou brotam do nada, de repente, aí tu tem que policiar um pouco, Quanto a mim, eu não saberia diferenciar, assim, o que as pessoas têm me oferecido como um retorno, assim, a capacidade de suscitar um sentimento através da construção de um personagem. Eu não sei se esse personagem é um personagem ou é um aspecto de mim ou como é que se definiria assim, né? Mas acho que tem uma abrangência assim na capacidade de poder perceber as pessoas. Sim, entendo. Agora é a tal questão, porque isso já é uma coisa que sempre roda quando a gente pensa em questões de psicologia ou psicanálise, né, relativamente à literatura. Né? O Dr. Ciro Martins, né, dizia que ele tentava, né, que ele separava as coisas, né, e acredito que sim. Não, eu apenas fiz a pergunta, né, enfim, tentando satisfazer um pouco aquilo que os telespectadores sempre querem saber. Essa é uma pergunta que quase sempre ocorre. Quer dizer, que tipo de... Será que a gente procura ou não entender a personagem ou deixa que ela aconteça, simplesmente? Bom, e o conto? Como é? O gênero conto? Por que o conto? Porque, especialmente o conto? Por que não a novela? Enfim, né? Eu tenho um encantamento e um desafio frente ao gênero conto, à formatação de um conto. Tem algumas coisas aqui que eu poderia chamar pequenas narrativas, não chegam a ter a dimensão de um conflito de conto. Mas eu acho que tem duas coisas que me chamam a atenção. O nosso tempo, que é um tempo ligeiro e que às vezes pensamos rápido e com uma profundidade intensa, sem muitas condições de desenvolvê-lo maior, tanto como para quem lê como para quem escreve. Então, acho que tem um espaço assim para leitores e para escritores de conto, além de nós termos uma escola importante na nossa referência. Sim, né? Sim, mas então quando te ocorre uma ideia literária, é sempre uma ideia de um conto. É um conto. É um conto. Não surge algo assim, uma novela. Claro que surge, a imaginação leva, assim, mas na hora de formalizar, parece que meu caminho tem sido esse, assim. Eu achei interessante a observação que tu fizeste a respeito do caráter dos teus contos, que são, digamos, muitas vezes de pegar ali aquele momento, né? Isso é muito interessante, porque normalmente a gente fica adstrito a uma ideia de plot, né?
de enredo e que precisa ter isso, né? Mas por quê? Não somos obrigados a isso, né? Há quem reflita mais, quer dizer, utilize o aspecto conto, e utilize a literatura, né, para refletir, para pensar, né, e não propriamente de desenvolver uma trama. Eu acho isso bom, eu acho isso muito bom. Há um espaço na literatura para isso. Né? Mas então, e nunca ocorreu assim uma ideiazinha lá no fundo, talvez, escrever uma novela? Sim. Desculpa, eu pergunto sempre a todos os contistas, eu pergunto isso. É a pergunta padrão. Sim, é tanto que a ideia do terceiro livro talvez fosse desenvolver uma narrativa certo. maior. Maior, E hoje nós estamos praticando uma literatura, digamos, quase não se pratica o grande romance, né? Se pratica a narrativa mais curta, a novela e tudo. Né?